Começamos o nosso giro de informação com a repercussão da nossa enquete do dia de ontem, o resultado da enquete do dia de ontem, onde nós pedimos para você qual o principal motivo do crescimento dos movimentos de direita na Europa, depois da eleição lá em Portugal, onde os partidos de esquerda, o Partido Socialista lá perdeu bastante cadeiras no parlamento português. E houve um crescimento do partido de direita, sendo que quem venceu foi um partido de centro lá, né? Então, mas houve um crescimento do partido de direita lá também. Basicamente houve uma troca, as cadeiras que estavam em poder da esquerda lá vieram para a direita, mais de 40 cadeiras que perdeu a esquerda no parlamento português vieram parar na mão da direita lá. O partido Chega, enfim, e a gente pedindo, mas esse não é um movimento específico lá de Portugal, outros países da Europa também estão com um alinhamento mais à direita no espectro ideológico político. Então, vamos lá, a nossa enquete do dia de ontem deu as seguintes alternativas, a mais votada com 48,6%, a correlação entre esquerda e socialismo, que tá evidente, cada vez mais evidente, e talvez não se fazia essa correlação até pouco tempo atrás. A correlação, então, entre esquerda e socialismo e, claro, e os péssimos resultados na gestão, onde o socialismo, a esquerda tem administrado, tem gerado péssimos resultados. Com isso, então, essa correlação está fazendo o quê? Está fazendo com que os partidos mais à direita do espectro ideológico político tenham crescido. 48,6% foi essa das participações aqui votaram nessa opção. Com 41,7%, a maior disseminação de informações, tornando o cidadão mais esclarecido e consciente. Ou seja, 41,7% das pessoas que votaram na enquete de ontem estão dizendo que, com a maior disseminação da informação, as pessoas estão mais esclarecidas e mais conscientes. E se a pessoa está mais esclarecida e consciente, ela não vota no socialismo. Essa é a resposta que foi dada aqui pelo nosso ouvinte, pelo nosso internauta, aquele que participou da nossa enquete. 9,7% diz que é a alternância do poder, que sempre vai existir. Uma hora vai estar a esquerda no poder, outra hora está a direita no poder. Sempre vai existir a alternância no poder. Essa foi a opinião de 9,7% das pessoas que votaram, participaram, interagindo com a gente na nossa enquete do dia de ontem. Obrigado para você que tem participado e compartilhado a nossa enquete também. Vamos prosseguindo com mais notícias. Plano de combate a enchentes terá 25 obras no Vale do Itajaí e lançamento em abril. Os deputados estaduais que compõem a bancada do Vale do Itajaí se reuniram na manhã de ontem com o secretário de Estado da Defesa Civil, o coronel Fabiano de Souza, para obter informações sobre o andamento das medidas contra enchentes na região. O encontro aconteceu na Assembleia Legislativa e contou com a presença de 6 parlamentares: o Emerson Stein, do MDB, coordenador do colegiado, Napoleão Bernardes, do PSD, o Marcos da Rosa, do UB, Oscar Gutz, do PL, também o Carlos Humberto e Paulinha, o Carlos do PL e a Paulinha do Podemos. Na ocasião, o grupo manifestou preocupação com os impactos das chuvas cada vez mais volumosas e solicitou maior agilidade na execução dos investimentos voltados à prevenção de cheias. De acordo com os deputados, o atual sistema está defasado e necessita ser ampliado a fim de salvaguardar a vida e o patrimônio das mais de 1 milhão de pessoas que vivem no Vale do Itajaí. Em resposta aos apelos da bancada, o secretário informou que o governo do estado vai lançar em abril o programa Santa Catarina, Proteção Levada a Sério, que abarcará ações previstas a partir de estudos realizados pela Agência de Cooperação Internacional do Japão, a JICA. Segundo o coronel Fabiano, o plano contará com 25 obras a serem executadas até 2033, num investimento estimado de 5 bilhões de reais. Olha, é um investimento significativo, 5 bilhões de reais, 25 obras, projetos já em andamento, a partir de abril já com divulgação, né, dessas primeiras ações. Esse assunto aqui no estado de Santa Catarina não pode ser assunto de um governo, tem que ser tema de governo, tem que ser projeto de governo, não de um governo. Não pode ser do Jorginho Melo e nem do próximo, não, tem que ser um projeto de governo.
né? Então, essas comissões aqui, por exemplo, essa comissão parlamentar que está cuidando desse assunto, tratando e cobrando esse assunto do governo do estado, não pode ser uma comissão temporária, tem que ser uma comissão permanente na Câmara dos Deputados, aqui na Alesc, uma comissão permanente, para que constantemente se discuta, se debata, se cobre ações nesse sentido. Porque não podemos ficar mais naquela de só cobrar ações quando acontece algum evento climático adverso aqui na nossa região. A gente sabe que a gente está suscetível, que a qualquer momento passa às vezes 1 ano, passa 2 anos, mas em algum momento a gente vai ter algum evento de enchente aqui na nossa região, né, diante da situação geográfica que nós temos aqui, das bacias, dos rios que passam por aqui. Então não tem jeito, isso não pode ser um plano de um governo, tem que ser um plano de governo aqui em Santa Catarina, não pode ser uma comissão temporária, tem que ser uma comissão permanente ali na Alesc para que esse assunto não morra. Olha, ontem tivemos paralisação do transporte coletivo em Blumenau. A cidade de Blumenau enfrentou uma interrupção no serviço de transporte coletivo ontem, terça-feira, conforme comunicado emitido pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo em Blumenau. A paralisação deliberada do Sinditranscol, que é o nome do sindicato lá, causou transtornos, claro, aos cidadãos de toda a região que vão a Blumenau, que trabalham em Blumenau, que dependem do transporte público lá de Blumenau. Em resposta a essa situação, a Secretaria Municipal de Transportes anunciou medidas para facilitar a mobilidade da população. Durante o período da paralisação, os corredores de ônibus, por exemplo, lá foram liberados para a circulação de veículos particulares. De acordo com a liderança do sindicato, o transporte coletivo de Blumenau volta a funcionar normalmente hoje, quarta-feira, e vamos ouvir, inclusive, agora a fala do prefeito de Blumenau ontem, que também foi pego, segundo ele, de surpresa com essa paralisação do transporte coletivo de Blumenau. Alô, Blumenau. Estou indignado com a paralisação do transporte coletivo. Mais uma vez, a cidade acordou sem ônibus. Mais uma vez, todos nós fomos pegos de surpresa. Sei que a maioria dos motoristas e cobradores não concorda com essa paralisação e se dedica ao trabalho todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados. Todos sabem a importância do trabalho que desempenham para milhares de pessoas. Em Blumenau, salários e benefícios são pagos rigorosamente em dia. Inclusive, a média salarial aqui é uma das maiores do estado. Por isso eu afirmo, nada justifica essa paralisação. Sobre a falta de segurança nos terminais, há situações pontuais. Por isso, a Prefeitura investe em um convênio com a Polícia Militar que garante o apoio ao patrulhamento nos terminais. Inclusive, na semana passada, graças ao repasse da Prefeitura, foram entregues novas armas aos policiais. Estamos programando com a Blumob também a instalação de câmeras de vigilância nos ônibus, o que deve acontecer em breve. Para encerrar, quero sensibilizar você, trabalhador do transporte coletivo. Estamos em uma situação de emergência por causa da dengue e com números altos de Covid. Hoje, essas pessoas doentes não puderam se deslocar para receber atendimento. Profissionais da saúde tiveram dificuldade para chegar nas unidades por causa da paralisação. Peço que avaliem essa situação. E volto a dizer, essa paralisação tem cunho político. Os sindicalistas de esquerda estão aproveitando o ano eleitoral para fazer greve. Prova disso é que outras greves estão acontecendo, como em Florianópolis. Você acha que é coincidência? E o pior, esta foi a primeira, mas não deve ser a última paralisação em Blumenau neste ano de eleição. Estamos acionando hoje a empresa e tomando as medidas legais para retomar a normalidade do transporte coletivo. Deus abençoe a cidade de Blumenau. Foi o Mário Debrando aí falando a respeito dessa paralisação, então, que aconteceu no transporte coletivo no dia de ontem. Mobilização iniciada aí pelos sindicalistas, segundo o prefeito, não são todos os trabalhadores, é uma minoria dos trabalhadores lá que faz isso, mas quem tem o poder são os líderes sindicais que fazem esse tipo de situação. Segundo o Mário também é ação política, e eu acredito no que ele está falando, porque é ano eleitoral, e aí ainda mais agora, né? A esquerda está no poder em nível nacional também, os sindicatos, há uma tentativa aí de
voltar a fortalecer os sindicatos, não como uma entidade representativa realmente dos seus colaboradores, dos funcionários, não, é como massa de manobra eleitoral, para conseguir novamente ter os sindicatos na mão, ter os sindicatos que cooptam aí os trabalhadores para as causas eleitoreiras e eleitorais da esquerda. É isso que acontece. Então, essa paralisação, segundo o Mário Debrando, também foi uma paralisação sem aviso prévio, simplesmente na terça-feira não tinha transporte coletivo em Blumenau. Essa é uma situação complicada. Por que isso? Por que simplesmente paralisam uma atividade tão importante? Essa situação colocada pelo Mário aí também, justamente num período em que a cidade vive um problema sério por causa da dengue, não só a cidade, mas toda a região. E aí, pessoas que não puderam se deslocar até os postos de saúde, funcionários da saúde que não tiveram dificuldade para se deslocar até os seus postos de trabalho. Enfim, é uma situação inexplicável, porque de uma hora para outra, sem aviso prévio, o transporte coletivo de uma cidade como Blumenau simplesmente é paralisado, sem que haja uma explicação plausível para isso. O trecho da BR-470, onde a cratera foi aberta depois de deslizamentos ali em Rio do Sul, foi liberado depois de 27 dias. O trecho que foi arrastado para o rio Itajaí-Açu, em Rio do Sul, foi reaberto por volta das 7h20 da noite de ontem, após as obras. Ainda durante a tarde, equipes do DENIT realizavam serviços de pavimentação no local, no quilômetro 143. O local sofreu com 3 deslizamentos no mês passado. Um carro ainda chegou a cair na cratera aberta em 14 de fevereiro, depois das chuvas intensas na região, que provocaram deslizamentos. Portanto, ontem a notícia de que o trecho do quilômetro 143 em Rio do Sul liberado novamente para trânsito. Muito boa essa notícia aqui para a logística da nossa região, que consegue voltar a trafegar para o Alto Vale e acima, né, para as regiões acima do Alto Vale e vice-versa, sem ter que fazer, né, todo um trajeto maior aí via outras rodovias para chegar até aqui ao litoral norte de Santa Catarina. Mais uma notícia vinda lá de Blumenau. Terceiro nome na disputa, o PSDB deve apostar na Maria Regina Soar como candidata a prefeito de Blumenau. A atual vice-prefeita de Blumenau, Maria Regina de Souza Soar, deve ser candidata a prefeita lá pelo PSDB. O partido agora deve buscar um nome para o candidato a vice-prefeito que vai compor com a chapa com ela. O partido realizou um encontro com os pré-candidatos a vereador na noite de segunda-feira para iniciar as tratativas para a disputa eleitoral em outubro, conforme apurado aí pela mídia blumenauense. Maria deixou claro aos presentes o interesse em disputar o pleito municipal. Muito bem, eu quero só trazer esse assunto aqui para a repercussão, porque lá em Blumenau a gente sabe que tem uma disputa lá com o Odair Tramontim, do Novo, que é um forte candidato, já foi forte nas últimas eleições, volta forte novamente para disputar a eleição à prefeitura de Blumenau. Aí o Mário Debrando, ele acabou indo para o PL, ele não pode concorrer à reeleição. Até então ele estava apoiando o nome da Maria Regina Soar para a prefeitura, mas com a ida dele para o PL e também a possível vinda do delegado Egídio Ferrari para o PL, a disputa lá parece que ficaria entre o Egídio Ferrari e o Odair Tramontim, e agora entrando também a Maria Regina Soar como candidata do PSDB. Nós temos algo parecido aqui na nossa cidade também. Se a gente pegar a política timboense aqui, e envolvendo o mesmo partido, o PSDB. Nós temos aqui o nosso vice-prefeito, que é a mesma situação lá, a vice-prefeita, a Regina Maria Soar. Ela tem interesse em disputar. Aqui nós temos o Tuti também, com interesse em disputar a prefeitura de Timbó. Mas o PSDB, tanto aqui quanto em Blumenau, acaba ficando isolado.
Quem seria em Blumenau um nome para compor com a Maria Regina Soares, um nome de peso, já que Odair Tramontim, já que Egídio Ferrari, os nomes do PL, do Novo, enfim, dos partidos mais relevantes lá, já tem as suas composições. Da mesma forma, quem iria compor com o Tuti aqui em Timbó? Numa candidatura, né? Caso o Tuti realmente vá a candidato pelo PSDB e o PSDB resolva aqui na cidade de Timbó emplacar a candidatura do Tuti à prefeitura de Timbó. Quem seria o nome dos nomes que nós já temos aí figurando como nomes dos prefeituráveis, enfim, quem seria o nome de peso para compor aí como vice-prefeito para o Tuti? Então tem que se cuidar agora politicamente falando, né? Porque tanto Maria Regina Soares, conhecidíssima lá na cidade de Blumenau também, uma pessoa muito querida, assim como o Tuti aqui na nossa cidade também, mas politicamente, quando se fala em política, aí tem estratégia política por trás. Então o PSDB hoje é um partido que está definhando, essa é a realidade. É um partido que tem diminuído de tamanho, de importância, de relevância no cenário político nacional. Então tem que cuidar para que não fique isolado aqui nessas cidades também e acabem isoladamente, acabem queimando, né? Queimando os potenciais candidatos que tem. Como a Maria Regina Soares lá em Blumenau, uma candidata de peso, talvez ela não consiga mais uma vez ir à cabeça, mas ela poderia compor com alguém novamente como vice-prefeita e aí ir preparando o caminho político. Política é estratégia, política muitas vezes espera também, oportunidade, como aqui na cidade de Timbó. Talvez o Tuti queira muito, né, assumir aí ser candidato a uma prefeitura, mas talvez ainda agora, nesse momento político que o país vive, que o município vive, talvez seja a hora, ainda o momento de o Tuti recuar e como vice de algum candidato forte aí à prefeitura de Timbó nesse momento. Então, são estratégias que precisam ser pensadas, analisadas, e que eu só trouxe essa notícia lá de Blumenau porque ela tem uma correlação íntima com o que está acontecendo aqui na cidade de Timbó também. Vamos a Brasília, onde Moraes diz que justiça não vai admitir discurso de ódio e notícias fraudulentas. O presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Xandão Alexandre de Moraes, afirmou na última terça-feira, ontem, que a justiça não irá admitir discurso de ódio e notícias fraudulentas durante as eleições municipais deste ano. A declaração aconteceu durante a inauguração do CIED, o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, voltado ao combate de fake news. O ministro afirma que o centro é conectado a todos os tribunais regionais eleitorais e que a comunicação entre as cortes vai acontecer de forma ininterrupta, 24 horas por dia. O CIED foi criado para garantir a liberdade do eleitor na hora de votar e garantir que as fake news e o mau uso da inteligência artificial, como as deepfakes, possam ser combatidas nessa eleição. Pois olha só, nós temos um órgão de censura criado aqui no Brasil, um órgão de censura, foi criado à luz do dia, sem nenhum problema. Quem vai sustentar cada órgão, cada cargo, cada instituição que é criada no país, você sabe quem paga a conta, é o pagador de impostos. Então foi criado um centro de censura aqui no nosso país, chamado CIED, à luz do dia, sem problema nenhum. O Tribunal Eleitoral, através do Alexandre de Moraes, enfim, todas as autoridades judiciárias ligadas aos órgãos do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, simplesmente criaram mais um órgão que vai ter funcionário, que vai ter estrutura, que vai ter que ser mantido pelo pagador de impostos, um órgão de censura aqui no nosso país. Quem vai definir o que é fake news, o que é verdade? Porque, gente, se a gente já não tivesse exemplos que chega, por exemplo, notícias de que o Lula estaria ligado às narcoditaduras aqui da América Latina eram consideradas fake news durante a campanha eleitoral, certo? Tô certo ou não tô certo? Você lembra disso? Não podia dizer que o Lula era amigo do Maduro, essas notícias foram simplesmente retiradas do ar.
E agora a gente está vendo o que acontece. O Lula, super amigo aí dos ditadores aqui da América Latina, e não só da América Latina, do mundo afora. Então, essa situação preocupa porque é isso, nós temos um órgão de censura sendo criado à revelia do Congresso Nacional, por exemplo, que inclusive vai ameaçar o Congresso Nacional também, com qualquer publicação que eles entendam que seja fake news. É aquela situação da Janja lá, olha, no momento em que o PT não esteve no poder, nós tivemos 6 anos sem democracia no país, só tem democracia quando o PT está no poder. Então a gente tem que ver se esse órgão aí que vai policiar as informações, se ele vai policiar com algum tipo de viés ideológico. Será? E notícia que está repercutindo na nossa enquete também, Janja, né? Foi lá para a ONU, disse que o país viveu interrupção da democracia durante 6 anos. Primeira dama, Rosângela da Silva, Janja, disse nesta terça-feira que o Brasil vivenciou uma interrupção da democracia nos 6 anos que antecederam a posse de Lula. A fala foi feita durante a 68ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher na Organização das Nações Unidas. Janja disse que, em sua opinião, deixa claro que é em sua opinião, houve uma interrupção na democracia brasileira durante o período que antecedeu a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela deixou bem claro, em sua opinião. Primeiro, que ninguém está interessado na opinião da Janja. Segundo, que a ONU virou uma bancada, né, de lacradores do globalismo woke, e tá aí perdendo também cada vez mais a sua relevância nessas situações aí da guerra da Ucrânia e Rússia, da guerra de Israel contra os terroristas do Hamas. A ONU tem mostrado realmente a sua irrelevância. E a Janja se junta com a ONU nesse caso aqui, e a irrelevância é multiplicada ao quadrado. Olha, a reprovação de Lula atinge 34% em São Paulo, segundo o Datafolha. A percepção da população de São Paulo sobre o governo Lula do PT mostra sinais de declínio, segundo os dados mais recentes da pesquisa Datafolha, publicados na segunda-feira, dia 11. A taxa de reprovação ao governo do PT alcançou 34% entre os paulistas, marcando um aumento de 9 pontos percentuais em um intervalo de pouco mais de 6 meses. Por outro lado, a aprovação, que engloba aqueles que classificam a gestão de Lula como ótima ou boa, registrou 38%, sofrendo uma redução de 7 pontos percentuais. A pesquisa revela também que 28% dos entrevistados avaliam a administração do presidente como regular, enquanto 1% não soube ou não quis responder. O estudo foi realizado nos dias 7 e 8 de março, abrangendo 1.090 eleitores com 16 anos ou mais. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O registro da pesquisa foi feito na Justiça Eleitoral. Tem muito mais a acrescentar, os próprios números já estão falando. E eu só vou fazer o seguinte comentário: quando o Datafolha está dizendo que a popularidade do Lula está caindo, então não há mais o que se falar. E assim a gente encerra esse primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, nessa manhã de quarta-feira.